Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, em mais uma semana, dando início às nossas aulas e somos gratos a Deus por essa oportunidade. Sempre batemos nessa tecla porque muitas coisas nos são oferecidas, ofertadas todos os dias e nós não paramos para agradecer. Então, se você ainda não fez isso, faça. Agradeça pelo dia de hoje, agradeça pela sua vida, pela saúde que você tem, agradeça pela sua família. Nós precisamos ser gratos. Quanto mais gratos nós formos diante dessa vida, diante da nossa existência, mais felizes nós seremos. Pela graça de Deus, nos encontramos aqui e, como vocês podem ver, nós iniciaremos a aula de hoje fazendo um pouquinho a discussão das questões da atividade que ficou para casa, que se encontra na página 35. Algumas questões têm respostas pessoais, vocês sabem, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho a respeito delas, já que não nos encontramos presentes fisicamente e esse momento de debate acaba ficando prejudicado por conta disso. Então, nesse espaço, falando um pouquinho a respeito dessas questões, a gente pode até tirar alguma dúvida que caso porventura tenha ficado durante a resolução. Então, a primeira questão diz o seguinte: dos direitos dos jovens citados, indique 2 que você percebe cumpridos em sua vida e 2 que não são aplicados. Nós estudamos anteriormente 18 artigos que foram retirados da Declaração Universal, como vocês já sabem, que é a base de todos os direitos do homem, e com base nessa declaração foi criado também os direitos dos jovens. E essa, gente, é uma questão pessoal, tá? Você que iria analisar dentro dos 18 artigos que nós estudamos, 2 artigos que você vê que são cumpridos na tua vida e 2 que não estão sendo aplicados. A segunda fala um pouquinho a respeito dos direitos dos jovens quanto à sua efetivação. No papel, os direitos, como eu disse anteriormente, são muito bonitos. Você percebe que há uma preocupação em saber quais são os direitos dos jovens, em como o jovem pode exercer esses direitos, mas é possível que na prática, no dia a dia, no cotidiano, esses direitos não sejam garantidos, não sejam efetivados. E vocês tinham direitos da letra A até a letra F, e você ia citar exemplos de formas pelas quais você poderia contribuir para efetivar esse direito. Por exemplo, o primeiro direito à autonomia. O que você, enquanto jovem, pode fazer para que o direito à autonomia seja garantido para você, jovem? Autonomia é a nossa capacidade de fazer escolhas, de tomada de decisão. Como que você pode fazer para garantir essa autonomia? Primeiramente, você precisa ter responsabilidade. Afinal de contas, para você ter direitos, você também tem deveres. Tendo então cumprido com seus deveres, você ganha aí o direito de usufruir daquilo que está ao seu alcance, daquilo que pode ser fornecido para você. Nessa mesma linha de raciocínio, vocês responderiam as demais questões, certo, gente? Na página seguinte, a 36, nós temos a terceira questão que pede para a gente assinalar com verdadeiro ou falso. Então, primeiro tópico. Os jovens devem ser tratados exatamente da mesma maneira com que se trata um idoso ou uma criança. É falso, né, gente?
Os jovens, como qualquer outra parcela da sociedade, têm seus próprios interesses e não são os mesmos interesses de uma criança, como também não são os mesmos interesses de um idoso, né? Segundo tópico, os direitos dos jovens são plenamente cumpridos no país em que vivemos. Isso é falso. Infelizmente, não só os direitos dos jovens, mas como os direitos de qualquer cidadão não são cumpridos em sua plenitude. Terceiro ponto, pelo fato de os jovens não poderem ser responsabilizados por suas atitudes, os erros deles devem ser desconsiderados. Errado também. Não significa que pelo fato de não poder ser responsabilizado, que o jovem que cometa um erro possa ficar por isso mesmo, por assim dizer. É necessário que se faça o cumprimento da lei, por exemplo, só que de uma maneira mais branda, já que nós estamos falando sobre um sujeito em formação. E o quarto ponto é dever de todo jovem estar ciente de seus direitos e conhecer os órgãos públicos aos quais pode recorrer caso se sinta agredido. Verdadeira, a única opção verdadeira. Então, falso, falso, falso e a última opção, verdadeira. A quarta questão. Leia o texto seguinte sobre criminalidade na juventude e responda às questões que o sucedem. O adolescente carrega dentro de si todas as inseguranças que permanecem presentes na idade adulta, com o diferencial da ausência de maturidade com que administra tais instabilidades. A desestrutura do lar, fator presente em mais de 80% dos casos de delinquência juvenil, desencadeia no adolescente a necessidade da busca de autoafirmação em campo externo à sua casa, preferencialmente agregando-se a outros sob as mesmas circunstâncias. A imaturidade emocional está presente nas gangues de criminosos e infratores, essencialmente naquelas compostas por adolescentes. Essa insatisfação gera no ser humano imaturo uma necessidade de completude que, de fato, nada no mundo supre. É exatamente por essa porta que a criminalidade ingressa, porquanto é o adolescente um ser insatisfeito, incompleto e carente. Então, letra A. Que características próprias da adolescência podem levar o jovem a adentrar no mundo do crime? Foram citadas algumas durante a leitura desse trecho do texto. Nós temos imaturidade emocional, ou seja, a pessoa ainda não tem plena convicção de todas as suas emoções, ainda não sabe, às vezes, discernir as suas próprias emoções, insegurança e família desestruturada. Letra B. O que você deve fazer no dia a dia para manter-se afastado da criminalidade? E aí pede para você responder e discutir com os colegas e o professor. O primeiro ponto que eu posso indicar para vocês é que tudo o que nos acontece, nós precisamos relatar para pessoas de confiança, certo? Porque realmente essa é uma fase onde muitas oportunidades negativas podem aparecer. Aquele ditado, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, é extremamente válido nessa situação. As nossas amizades, o nosso círculo de vivência, de convivência, pode acabar nos levando a cometer atos infracionais, pode nos levar a entrar em caminhos errados, a fazer escolhas ruins. Então, até nisso nós precisamos ter cuidado, procurar fazer com que o nosso círculo de amizades seja composto por pessoas que irão nos ajudar, pessoas que querem o nosso bem e que têm exemplos positivos para nos oferecer. Letra C. Pesquise notícias relacionadas a jovens infratores da região em que você vive. Comente-as destacando o que poderia ser feito para diminuir a ocorrência desse tipo de violência. Falando um pouquinho com vocês relacionado ao âmbito da justiça, nós temos sim no nosso município inúmeros casos registrados de atos infracionais cometidos por
adolescentes que têm lá a idade entre 12 e 18 anos incompletos. E, gente, a grande maioria dos casos que envolvem os adolescentes nessa faixa etária está relacionado a roubo ou a tráfico, né? Principalmente o tráfico de drogas, para vocês perceberem que essa é uma realidade que está presente no nosso município, que nós temos contato, são pessoas da nossa terra, são crianças, adolescentes da nossa terra, que infelizmente por uma série de fatores acabam escolhendo essa forma de viver, acabam escolhendo cometer esses crimes e essas infrações. Por quê? Por não terem estrutura familiar, ou então por não terem conhecido outro meio, por estarem dentro de um bairro ou vivendo em uma rua onde praticar esse tipo de ato é comum, por terem exemplos na família de pessoas que cometem esses atos e acabam não pagando por aquilo que cometem, e aí essa sensação de impunidade faz com que o jovem continue praticando esses atos. Então existe uma série de fatores que a gente poderia enumerar aqui, todos eles extremamente negativos e que favorecem a vida de criminalidade. E além da quarta, nós temos a quinta questão, já na página 37, que eu respondi na explicação da aula anterior, mas se alguém não tiver pego a resposta, a quinta questão questiona se na nossa cidade, no bairro que a gente mora, existe entidades que trabalham com a reeducação de crianças e adolescentes que cometam esses atos infracionais. Não existe, tá? A unidade que eu conheço mais próxima da gente realmente está na capital, em São Luís, tá? Essas casas de recuperação, elas exigem é uma burocracia, na verdade, né? A sua instalação e o seu cuidado. Então, geralmente, elas se encontram em cidades maiores ou então nas capitais dos estados para receber essas crianças e adolescentes. Encerrando a nossa correção, nós chegamos no conteúdo da nossa aula de hoje, que se encontra na página 37. Nós iremos falar a respeito do tópico moradia, um direito. Nós vimos vários direitos na aula anterior que estão relacionados aos direitos dos jovens e agora nós vamos tratar de um direito bem específico, que é o direito à moradia. Então peço que vocês peguem os livros para poder acompanhar comigo a leitura do nosso texto de apoio. Como vimos em nossa leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a moradia é um direito assegurado ao cidadão. E esse direito envolve não apenas um teto sobre o qual morar, mas também segurança, saúde e dignidade, tanto na casa quanto na comunidade. É direito de todos, por exemplo, não ser removido de seu lar, nem ser ameaçado quanto à posse de sua moradia. Além disso, o governo deve se comprometer a atender às necessidades das moradias, como saneamento básico, energia elétrica, postos de saúde, escolas, creches e áreas de lazer nas proximidades, coleta de lixo e transporte público. Uma moradia ideal é aquela que protege seu morador da chuva, do calor, do vento e da umidade, bem como o protege contra desmoronamentos, inundações e incêndios. A habitação deve também ser adequada para o número de pessoas que nela vive, com ambientes propícios para cozinhar, lavar roupas e etc. Os gastos com a aquisição ou aluguel da moradia não podem comprometer o atendimento de outras necessidades fundamentais, como a educação, a alimentação e o lazer. Ademais, pessoas que pertencem a grupos vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com deficiência ou doenças crônicas, devem ter uma atenção especial voltada à aplicação do direito à moradia. Infelizmente, muitas pessoas têm esse direito negado.
O saneamento básico, por exemplo, é um direito indispensável, mas que não atinge muitas localidades carentes do país. Observa-se também que muitas famílias vivem em habitações de condições precárias, que não favorecem sua segurança, sua saúde ou seu conforto. Há ainda um problema mais grave, o dos moradores de rua, expostos ao frio, à criminalidade e a todos os outros riscos à saúde e à sobrevivência. Então, gente, como vocês puderam ver, durante a leitura do tópico, nós estamos falando de um direito muito específico, que é o direito à moradia. Para vocês terem uma ideia da importância da moradia como direito, como garantia fundamental, a nossa Constituição afirma que a moradia, o domicílio, do sujeito, da pessoa, é inviolável, ou seja, você não pode invadir, você não pode adentrar sem a permissão, sem o consentimento dos proprietários daquele lugar. Por quê? Nós, enquanto seres viventes em uma sociedade, precisamos ter o nosso espaço, a nossa privacidade. Temos que ter o direito a permanecer em um ambiente onde a gente possa se sentir seguro. E a casa, a moradia do indivíduo em si, o seu domicílio, é considerado como a consolidação desse direito de privacidade. Então, dentro da sua casa, você pode ter suas próprias regras de vivência, horário para chegar, horário para sair, ou então sem dar nem satisfação para ninguém sobre essa relação de entrada e de saída. Dentro da sua casa, no seu domicílio, você tem a liberdade de viver da forma como você quiser, como eu já disse anteriormente, ter suas próprias regras. Só que nós vivemos em um país cuja a desigualdade social é extremamente acentuada. Então, esse direito da moradia, como eu venho dizendo desde o princípio, ele é assegurado a todo mundo, mas ele não é efetivado. Ou seja, algumas pessoas, infelizmente, não vão ter esse direito garantido. Não terão uma casa, não terão uma moradia para ter esse espaço de privacidade que eu citei anteriormente. E aí entra uma grande questão. Se a pessoa que precisa de uma moradia não tem condições de adquiri-la, seja possuindo-a como um imóvel mesmo seu, ou seja pagando o aluguel, mas ela não tem condição de ter essa moradia, o que fazer? Aí cabe ao poder público garantir um local para que essa pessoa possa viver. Tia, isso acontece? Infelizmente, na maioria dos casos, não. Nós temos sim programas sociais que fazem como uma espécie de facilitador, para que as pessoas consigam adquirir suas moradias, como o projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Mas, mesmo assim, vivendo em um país que é extremamente desigual, nós sabemos que muitas vezes esses projetos sociais, que é esses programas sociais do governo, dos estados e municípios, não são suficientes. E por esse motivo, muitas pessoas acabam se tornando moradores de rua. Lógico que existe uma série de fatores para que uma pessoa vá viver na rua, sem ter realmente uma moradia digna para se proteger, para viver. Mas grande parte dos problemas das pessoas, dos moradores de rua, sim estão relacionados à má distribuição de renda. Pessoas que ou tinham emprego e perderam, ou nunca tiveram a oportunidade de ter um emprego, consequentemente nunca tiveram a oportunidade de ter para si essa moradia, esse domicílio. Infelizmente, gente, essa é a nossa realidade. No papel, na teoria, nós temos todos os direitos necessários para viver bem, viver de forma digna, cumprindo aí o papel de cidadania que cada um de nós precisa exercer diante da sociedade. Mas na prática, na realidade, muitos desses direitos nos são negados.
muitos desses direitos não são efetivados. Ok, gente? Então a nossa discussão de hoje é muito simples, porque a gente sabe como que a nossa sociedade está estruturada, a gente sabe qual é a nossa realidade. Então, mesmo que a gente estude, compreenda muito bem a respeito daquilo que se garante, de quais são as leis, a gente sabe que na prática a nossa realidade é diferente. Infelizmente, ela é diferente. Eu gostaria de informar para vocês que a atividade da aula de hoje se encontra na página 38 e vai até a página 41. Nossa, tia, muitas questões. Não são tantas questões assim. A página 38, ela só traz as gravuras que vocês vão utilizar para responder a primeira questão que está na página 39. Tá? Então é tudo muito tranquilo, são questões tranquilas e estão relacionadas à moradia, que é o conteúdo que nós estamos trabalhando na aula de hoje. Vocês sabem que qualquer dúvida nós estamos à disposição. Por favor, não fiquem com medo, com receio e com vergonha de perguntar, tá, gente? Então a nossa aula de hoje fica por aqui e até a nossa próxima aula.